Há 2000 anos. Capítulo 2. Um escravo. Parte B. Transcorria a viagem com o máximo de serenidade e calma. Públio Lentulus, não obstante a beleza da paisagem na travessia do Mediterrâneo e a novidade dos aspectos exteriores, considerada a monotonia dos seus afazeres na vida romana, junto dos numerosos processos do Estado, tinha o coração cheio de sombras. Debalde, a esposa, procurara aproximar-se do seu espírito irritado, buscando tanger assuntos delicados de família, com o fim de conhecer e suavizar-lhe os íntimos dissabores. Experimentava ele a impressão de que caminhava para emoções decisivas no desenrolar de sua existência. Conhecera parte da Ásia, porque na primeira mocidade havia servido 1 ano na administração de Esmirna, de modo a integrar-se da melhor maneira no mecanismo dos trabalhos do Estado, mas não conhecia Jerusalém, onde o esperavam com o legado do imperador para a solução de vários problemas administrativos de que fora incumbido junto ao governo da Palestina. Como encontraria o tio Sálvio mais moço que seu pai? Há muitos anos não o via pessoalmente, entretanto era pouco mais velho do que ele próprio. E aquela Fúvia leviana e caprichosa que lhe desposara o tio no torvelinho dos seus numerosos escândalos sociais, tornando-se quase indesejável no seio da família? Recordava mais íntimos pormenores do passado, abstendo-se, todavia, de comunicar à mulher as mais penosas expectativas. Refletindo igualmente na situação da esposa e dos 2 filhinhos, encarava com ansiedade os primeiros obstáculos à sua permanência na Judéia, na qualidade de patrícios, mas também como estrangeiros, considerando que as amizades que os aguardavam eram problemáticas. Entre as suas cismas e as preces da esposa estava a terminar a travessia do Mediterrâneo, quando chamou a atenção do seu servo de confiança nestes termos: Comênio, dentro em pouco estaremos às portas de Jerusalém, mas antes que isso se verifique, temos de realizar pequena marcha, depois do ponto de desembarque, reclamando-se muito cuidado de minha parte com relação ao transporte da família. Esperam-se alguns representantes da administração da Judéia, mas certamente estaremos acompanhados dos teus cuidados, pois vamos aportar a região para mim desconhecida e estrangeira. Reúne todos os servos sob as tuas ordens, de modo a garantirmos absoluta segurança pelo caminho. Senhor, contai com o nosso desvelo e dedicação, respondeu o servidor, entre respeitoso e comovido. No dia imediato, Públio Lentulus e comitiva desembarcavam num pequeno porto da Palestina, sem incidentes dignos de menção. Esperavam-no, além do legado do procurador, alguns lictores e numerosos soldados pretorianos comandados por Sulpício Tarquínios, munido de todos os aprestos e elementos exigidos para uma viagem tranquila e confortável pelas estradas de Jerusalém. Após o necessário repouso, a caravana pôs-se a caminho, parecendo antes expedição militar que transporte de simples família, através das estações periódicas de descanso. As armaduras dos cavalos, os capacetes romanos reluzindo ao sol, os trajes extravagantes, palanquins enfeitados, animais de tração e os carros pesados da bagagem davam a ideia de uma expedição triunfal, embora azafâmada e silenciosa. Ia a caravana a bom termo, quando nas proximidades de Jerusalém ocorre um imprevisto.
Um corpo sibilante cortou o ar fino e claro, alojando-se no palanquim do senador, ouvindo-se ao mesmo tempo um grito estridente e lamentoso. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavaleiros. Entre os carros e os animais, que pararam assustados, numerosos escravos rodeiam os senhores, buscando, com precipitação, inteirar-se do fato. Sulpício Tarquínios, num golpe de vista, dá largas ao galope da montada, buscando prender um jovem que se afastava, receoso das margens do caminho. E culpado ou não, foi um rapaz dos seus 18 anos apresentado aos viajantes para a punição necessária. Públio Lentulus recordou a recomendação de Flamínio, momentos antes da partida, e sopitando os seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, resolveu prestigiar a sua posição e autoridade aos olhos de quantos houvessem de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Ordenou providências imediatas aos lictores que o acompanhavam e ali mesmo, ante as claridades mordentes do sol a pino e sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que vergastassem sem comiseração o rapaz pela sua leviandade. A cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam, compungidos, o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço, que gemia em soluços dolorosos sob o látigo despótico e cruel. Ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas, até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice: Basta, Públio, porque os direitos de nossa condição não traduzem deveres de impiedade. O senador considerou então a sua severidade excessiva e rigorosa. Ordenou a suspensão do castigo doloroso, mas, a uma pergunta de Sulpício, quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado: para as galeras. Os presentes estremeceram, porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre. O desventurado amparava-se, exame, nas mãos dos centuriões que o rodeavam. Porém, ao ouvir as 3 palavras da sentença condenatória, deitou o seu orgulhoso juiz um olhar de ódio supremo e de supremo desprezo. No âmago de sua alma coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera. Mas a caravana pôs-se novamente a caminho, entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das armaduras, no movimento dos cavalos fogosos e irrequietos. A chegada a Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota. A novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade, cuja fisionomia, com raras mudanças no decurso de todos os séculos, foi sempre a mesma, triste e desolada, preludiando as paisagens ressequidas do deserto. Pilatos e sua mulher encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador, que ia como legado de Tibério, junto da administração da província, encarnando o princípio da lei e da autoridade. Salvio Lentulus e a esposa Fúvia Prócula receberam os parentes com aparato e prodigalidade. Homenagens numerosas foram prestadas a Públio Lentulus e sua mulher, salientando-se que Lívia, fosse em razão das advertências de Calpurnia,
ou em vista de sua acuidade psicológica, reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma. Experimentando no íntimo dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Verificara com satisfação que a sua pequena Flávia havia melhorado, não obstante a viagem exaustiva, mas, ao mesmo tempo, torturava-se percebendo que Fúvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los sempre com carinho e bondade. Notara que, ao lhe apresentar a filhinha enferma, a Patrícia vaidosa fizera um movimento instintivo de recuo, afastando sua pequena Aurélia, filha do casal, do contato com a família, apresentando pretextos inaceitáveis. Bastou um dia de permanência naquele lar estranho para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam ali, calculando os sacrifícios que a situação exigiria do seu coração sensível e carinhoso. E não era somente o quadro familiar, nos seus detalhes impressionantes, que lhe torturava a mente, talhada de expectativas pungentes. Deparando-se Pôncio Pilatos no próprio momento de sua chegada, sentira no íntimo que havia encontrado um rude e poderoso inimigo. Forças ignoradas do mundo intuitivo falavam ao seu coração de mulher, como se vozes do plano invisível lhe preparassem o espírito para as provas aspérrimas dos dias vindouros. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família na sua espiritualidade, pode muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Públio Lentulus, ao contrário, não experimentou as mesmas emoções da companheira. A adversidade do ambiente modificara-lhe um tanto as exposições íntimas, sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que lhe competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado. No segundo dia de permanência na cidade, tão logo regressara da primeira visita às instalações da Torre Antônia, onde se aquartelavam contingentes das forças romanas, observando os movimentos dos casuístas e dos doutores no templo famoso de Jerusalém, foi procurado por um homem humilde e relativamente moço, que apresentava como credencial tão somente coração aflito e carinhoso de pai. Obedecendo mais aos imperativos de ordem política que os sentimentos de generosidade do coração, o senador quebrou as etiquetas do momento, recebendo-o no seu gabinete privado, disposto a ouvi-lo. Um judeu, pouco mais velho que ele próprio, em atitude de respeitosa humildade e expressando-se dificilmente, de modo a fazer-se compreendido, falou-lhe nestes termos: Ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo, não obstante numerosos membros de minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei. Ouso vir até vós reclamando o meu filho Saul, preso há 3 dias por vossa ordem e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Peço-vos clemência e caridade na reparação dessa sentença, de terríveis efeitos para a estabilidade da minha pobre casa. Saul é meu primogênito e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venho inocentá-lo da culpa,
mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade em face de sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei encaminhá-lo doravante pelas estradas do dever austeramente cumprido. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade de sua posição, revidando com orgulho característico das suas resoluções. Como ousa discutir minhas determinações quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? Não posso modificar minhas deliberações, estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império, formulando reclamações dessa natureza. Mas, Senhor, eu sou pai. Se o és, por que fizeste de teu filho um vagabundo e um inútil? Não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saul a comprometer-se dessa maneira, mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. Não me cabe examinar as razões do teu sentimento, porque a minha palavra está dada irrevogavelmente. André de Gioras mirou Públio Lentulus de alto a baixo, ferido na sua emotividade de pai e no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida. Seus olhos úmidos traíam íntima angústia, em face daquela recusa formal e inapelável. Mas, desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza. Senador, eu desci da minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. Acabais de comprar com a dureza do coração um inimigo eterno e implacável. Com os vossos poderes e prerrogativas, podereis eliminar-me para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame. Mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Plantastes agora uma árvore de espinho, cujo fruto um dia amargará, sem remédio, o vosso coração duro e insensível. Porque a minha vingança pode tardar, mas com a vossa alma inflexível e fria, ela será sempre indefectível e tenebrosa. O judeu não esperou a resposta do seu interlocutor. Amargamente emocionado com a veemência daquelas palavras, saindo do recinto a passo firme e de rosto erguido, como se houvesse obtido os melhores resultados da sua curta e decisiva entrevista. Num misto de orgulho e ansiedade, Públio Lentulus experimentou naquele instante as mais variadas gamas de sentimento e dominar-lhe o coração. Desejou determinar a prisão imediata daquele homem que lhe atirara em rosto as mais duras verdades, experimentando simultaneamente o desejo de chamá-lo a si, prometendo-lhe o regresso do filho querido, a quem protegeria com o seu prestígio de homem de Estado. Mas a voz lhe sumiu na garganta, naquele complexo de emoções que de novo lhe roubara a paz e a serenidade. Dolorosa opressão paralisou-lhe as cordas vocais, enquanto no coração angustiado repercutiam as palavras cadentes e amarguradas. Uma série de reflexões penosas enfileirou-se no seu mundo íntimo, assinalando os mais fortes conflitos de sentimentos. Também ele não era pai e não procurava reter os filhinhos perto do coração. Aquele homem possuía as mais fortes razões para considerá-lo um espírito injusto e perverso. Recordou o sonho inexplicável que, relatado a Flamínio, fora a causa indireta da sua vinda para a Judéia,
e considerou as lágrimas de compunção que derramara em contato com o turbilhão de lembranças perniciosas da sua existência passada em face de tantos crimes e desvios. Retirou-se do gabinete com a solução mental da questão em foco, ordenando que trouxessem o jovem Saul à sua presença com a urgência que o caso requerire, a fim de recambiá-lo à casa paterna e modificando dessa forma as penosas impressões que havia causado ao pobre André. Suas ordens foram expedidas sem delongas. Todavia, esperava-o a desagradável surpresa com as informações dos funcionários a quem competia a providência de semelhantes serviços. O jovem Saul desaparecera do cárcere, fazendo crer numa fuga desesperada e imprevista. Os informes foram transmitidos à autoridade superior, sem que Públio Lentulus viesse a saber que os maus servidores do Estado negociavam muitas vezes os prisioneiros jovens com os ambiciosos mercadores de escravos que operavam nos centros mais populosos da capital do mundo. Informado de que o prisioneiro se evadira, o senador sentiu a consciência aliviada das acusações que lhe pesavam no íntimo. Afinal, pensou, tratava-se de caso de somenos importância, porquanto o rapaz, distante do cárcere, procuraria imediatamente a casa paterna. E, consolidando sua tranquilidade, expediu ordens aos dirigentes do serviço de segurança, recomendando se abstivessem de qualquer perseguição ao foragido a quem se levaria oportunamente o indulto da lei. O caminho de Saul, todavia, fora bem outro. Em quase todas as províncias romanas funcionavam terríveis agrupamentos de malfeitores que, vivendo à sombra das máquinas do Estado, haviam se transformado em mercadores de consciências. O moço judeu, na sua juventude promissora e sadia, fora vítima dessas criaturas desalmadas. Vendido clandestinamente a poderosos escravocratas de Roma, em companhia de muitos outros, foi embarcado do antigo porto de Jope com destino à capital do império. Antecipando-nos na cronologia de nossas narrativas, vamos encontrá-lo daí a meses num grande tablado perto do fórum, onde se alinhavam em penosa promiscuidade homens, mulheres e crianças, quase todos em míseras condições de nudez, tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado ao pescoço. Olhos chispando sentimentos de vingança, lá se encontrava Saul, seminu, um barrete de lã branca a cobrir-lhe a cabeça e com os pés descalços levemente untados de gesso. Junto daquela massa de criaturas desventuradas, passeava um homem de ar ignóbil e repulsivo, que exclamava em voz gritante para a multidão de curiosos que o rodeava: Cidadãos, tende a bondade de apreciar. Como sabeis, não tenho pressa em dispor da mercadoria, porque não devo a ninguém, mas aqui estou para servir aos ilustres romanos. E, detendo-se no exame desse ou daquele infeliz, prosseguia na sua arenga grosseira e insultuosa. Vede este mancebo? É um exemplar soberbo de saúde, frugalidade e docilidade. Obedece ao primeiro sinal. Atentai bem para o aprumo da sua carne firme. Doença alguma terá força sobre seu organismo. Examinai este homem. Sabe falar o grego corretamente e é bem feito da cabeça aos pés. Nesses pruridos de negocistas, continuou a propaganda individual em face da multidão de compradores que o assediava, até que tocou a vez do jovem Saul, que deixava transparecer no aspecto miserável os seus ímpetos de cólera e sentimentos tigrinos. Atentai bem neste mancebo. Acaba de chegar da Judéia, com o mais belo exemplar de sobriedade, saúde, de obediência e de força. É uma das mais ricas amostras deste meu lote de hoje.
Reparai na sua mocidade, ilustres romanos, dar-vo-lo-ei ao preço reduzido de 5.000 sestércios. O jovem escravo contemplou o mercador com a alma esfervilhante de ódio e alimentando intimamente as mais ferozes promessas de vingança. Seu semblante judeu impressionou a multidão que estacionava na praça naquela manhã, porque um intenso movimento de curiosidade lhe cercou a figura interessante e originalíssima. Um homem destacou-se da multidão, procurando o mercador, a quem se dirigiu a meia voz nestes termos: Flacos, meu senhor necessita de um homem elegante e forte para as bigas dos filhos. Esse jovem me interessa. Não os daria ao preço de 4.000 sestércios? Vá lá, murmurou outro em tom de negócio. Meu interesse é bem servir a ilustre clientela. O comprador era Valério Brutus, capataz dos serviços comuns da casa de Flamínio Severus, que o incumbira de adquirir um escravo novo e de boa aparência, destinado ao serviço das bigas do filho nos grandes dias das festas romanas. Foi assim que, imbuído de sentimentos ignóbeis e deploráveis, Saul, o filho de André, foi introduzido pelas forças do destino, junto de Plínio e de Agripa, na residência da família Severus, no coração de Roma, ao preço miserável de 4.000 sestércios.